Olá, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou expositor espírita da cidade de Sorocaba e hoje estou trazendo um tema bem pertinente a nós e um tema bem reflexivo, principalmente nos momentos que nós estamos passando. Talvez seja uma oportunidade para refletirmos mais ainda. Mas antes de qualquer coisa, convido a todos vocês a fazer uma breve prece para uma harmonização. Para quem quiser colocar um copo de água próximo a você, fique à vontade, né? Ao término, faremos o encerramento com outra prece. Vamos lá? Pai de infinita bondade, que nesse momento nos permita um pouco de esclarecimento, juntamente com os nossos amigos da espiritualidade, possamos juntos aprender um pouco mais e talvez digerir um pouco mais do Evangelho que foi nos deixado. E assim que possamos também colocar em prática todos esses ensinamentos que no dia a dia estão chegando para nós. Mas não adianta só ouvir, mas precisamos realmente, de uma vez por todas, colocar em prática. Então, Senhor, Mestre, nos ajude ao esclarecimento, para que sim, possamos, na galgada da nossa evolução, ao final dessa encarnação, pelo menos ter feito um pouco mais por nós mesmos, pelo menos, mas também, se possível for, pelos demais. Que assim seja. Muito bem, o tema de hoje, para quem não sabe, é a verdadeira caridade. Então é um tema muito legal, muito bacana, para que a gente possa ter uma verdadeira reflexão. Então eu trouxe para vocês, primeiramente eu perguntei para o Google o que seria essa tal famosa palavra caridade, né? E ele nos trouxe assim: caridade é a doação voluntária de ajuda aos necessitados como um ato humanitário. Puxa vida, legal. Até aqui, tranquilo, né? O Google já passou algum conteúdo que basicamente nós já temos, ou pelo menos temos um pouco de conhecimento sobre isso. Ele diz também: a caridade é o ato de doar dinheiro, bens ou tempo para os desafortunados. É caridade. Doar dinheiro, doar bens, doar o nosso tempo, tudo isso é caridade. Mas o que será que talvez seja mais importante dentro da nossa caridade? Vamos falando aí dentro da nossa doutrina espírita, dentro do contexto, do conteúdo caridade, né? No ato de realmente fazermos, né, o bem ao próximo. Será que doar dinheiro, um bem qualquer, um carro, uma casa? Tem gente que faz isso. Ou doar o seu tempo. Porque muitas vezes nós dizemos que não temos tempo. Principalmente com quem já não aconteceu. De você estar no seu lar, na sua casa, te toca o interfone. É um irmão que está querendo ler uma parte do Evangelho e nós falamos: ó, estou ocupado, não dá, eu estou sem tempo agora, estou correndo, deixa para a próxima. Então deixamos de dar o nosso tempo muitas vezes, e será que quando deixamos de doar o nosso tempo, não estamos deixando de fazer a caridade? Será? Então, Kardec fez a pergunta. Bom, nós falamos até agora do Google, da resposta do Wikipédia que nos mandou, né? Mas Kardec fez a pergunta da caridade para os espíritos. Isso está na questão 886. Fez assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade
como entendia Jesus. Então, Jesus tinha um entendimento da caridade. Então, Kardec queria realmente saber qual era esse entendimento. E os Espíritos nos disseram assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Indulgência para as imperfeições dos outros. Porém, será que é só com os outros que precisamos ter indulgência? Será que é só para com os outros precisamos perdoar? Deve-se distinguir esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Será que quando nós paramos no semáforo e vem alguém pedir uma esmola e nós estamos aprontos para doar? Inclusive nós até carregamos dentro do carro algumas moedas. Bom, amanhã eu vou sair, com certeza alguém vai pedir, já de pronto já vou dar, porque eu não tenho muito tempo a perder. Ficar procurando dinheiro. Será que esse ato de doar o dinheiro seria o mais ideal? Ou talvez doar o seu tempo para com essa pessoa? Porque muitas vezes ela está ali pedindo um dinheiro porque ela não tem condições, não tem a possibilidade de talvez de conversar com alguém. E o que resta a ela seria o pedir. Seria o pedir o dinheiro. E aí, para que será ela que vai usar esse dinheiro? Ah, mas eu fiz a minha parte. Isso que importa. Será mesmo que o que você está fazendo é o mais salutar? Será mesmo que você não está ajudando a manter, né, os seus vícios em dia? Então, precisamos nos atentar com esse trecho que os Espíritos nos trouxeram. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Então precisamos ver se realmente estamos fazendo bem a ele. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Bom, eu dei o dinheiro, já fiz a minha parte. Será que aquele que está dando, naquele momento, não é o mais necessitado? Porque é muito fácil nós chegarmos no semáforo, dar o dinheirinho e tchau, ir embora. Porque na consciência nossa, nós estamos fazendo um bem para alguém. Mas se avaliarmos profundamente, como a espiritualidade nos traz, talvez, se você doasse o seu tempo, a caridade talvez seria muito mais assertiva. Porque nós precisamos dar o que nós temos. Porque se nós não tivermos, não dá para dar. Eu estou falando isso do interior, do nosso íntimo. Dar o que eu tenho. Isso que é o importante. Mas vamos dar sequência um pouquinho mais aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, homens de bem, diz lá: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ou seja, a lei de justiça, de amor e caridade. As três seguem juntas. Mas nós estamos prontos para exercer essas leis? Ser justo para com o outro? Amar o outro como nós os amamos? Fazer a caridade para com o outro como eu faço para mim mesmo?
Talvez estamos ainda na fase de adolescência, na galgada das nossas evoluções. Talvez estejamos nesse ponto, muitos novos ainda, para ter o entendimento do que seria a justiça para com o outro. Ser justo, não é? Então, precisamos ter muita reflexão em relação a isso. E o item seguinte, sede perfeitos, diz lá, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva a resultados acima expostos. Ou seja, o Espiritismo bem compreendido, mas bem sentido, nós vamos conseguir exercer a lei de justiça, amor e caridade, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro. Será que nós estamos ainda, ou melhor dizendo, será que nós estamos preparados para ser o verdadeiro espírita? Mas se você descobrir, nós descobrirmos que não vamos nos aborrecer, não vamos nos esmorecermos. O importante é que nós coloquemos em prática isso no dia a dia. Comecemos, talvez, a partir de hoje, ser um pouco mais justos com o outro. Amar o outro como nós nos amamos. Fazer pelo outro como eu faço para mim mesmo. Colocar em prática. Que talvez, algumas encarnações à frente, possamos estar um pouco mais preparados para essas leis de Deus. Então a proposta do Espiritismo é a formação do homem de bem. A doutrina espírita é uma ferramenta excelente, maravilhosa para que a gente possa colocar em prática realmente todas essas leis. E onde existem essas leis? Onde está escrito essas leis? Foi dito a nós, a espiritualidade, dentro do ser humano, na sua consciência. Já estão lá. Basta nós colocarmos em prática. É fácil? De forma alguma não é fácil. Dificílimo colocar em prática todo esse decálogo. Difícil. Mas precisamos ser perseverantes. E seguir. Errou, caiu, levante. Corrija o erro. Para que amanhã você não possa errar mais. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Veja, nós estamos falando de caridade, doação, do seu tempo, dinheiro, de bens, mas por que agora nós estamos entrando na transformação moral? Diz aqui o texto, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Temos muitas más inclinações? Temos bastante, não são poucas. Mas nós estamos falando de caridade. O que tem a ver de transformação moral? Fica uma dúvida, mas nós vamos falar sobre isso. Joana de Ângeles traz lá no livro de Estudo Espírita assim: nele estão sediadas as genes patológicas de distúrbios dolorosos, ensejando a aceleração das perturbações psíquicas de largo porte. Do que nós estamos falando disso? Do que ela quis dizer? É o nosso psicossoma, é o nosso eu, é os nossos distúrbios que trazemos de vidas passadas.
e que se não nos atentarmos, isso vira uma bola de neve tão grande, que as doenças vão aflorar de uma forma tão grande, que eu vou abrir portas para aqueles espíritos menos esclarecidos se aproximem de nós, para nos desejar boas-vindas às trevas do pensamento negativo. E aí talvez também atrair esse famoso vírus que está aí ao nosso redor. Precisamos melhorar os nossos pensamentos, o nosso eu. Esses distúrbios que nós trazemos de vidas passadas, de uma vez por todas precisamos negociar com eles. Não podemos expulsá-los de nós. Temos que negociar, trabalhá-los, evangelizá-los aos poucos. Tá? Mas o que tem a ver isso tudo com caridade? Vamos chegar lá. Em todos os lugares, a situação da vida, a caridade está sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão aos famintos, a água aos sedentos, remédios aos enfermos e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Ou seja, se nós fazemos algo a alguém, nós estamos entrando no caminho da nossa regeneração. Estamos trabalhando, ajudando a edificar tudo aquilo que nós nos propomos no planejamento reencarnatório, um pouquinho lá atrás. Esse texto veio do livro Vinho de Luz, de Emmanuel, e ele traz mais um conteúdo aí. Ninguém pode, olha lá, ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui o seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão, ao auxílio fraterno. Ou seja, não adianta nada nós fazermos algo a alguém, fazermos doações maravilhosas de cestas básicas, de dinheiro, de bens, mas se nós não estamos edificando, não estamos fazendo, criando o nosso alicerce íntimo, como que eu vou doar amor para alguém se eu não me amo? Como que eu vou fazer caridade a alguém se eu não ligo para mim? Eu não me cuido. Porque esse corpo aqui, além da nossa mente, do nosso ser, da nossa essência, a alma que está encarnada aqui nesse corpo, que precisa de trabalho, o corpo precisa de cuidados também. Ele precisa de manutenção. E se você não cuida desse mecanismo, desse veículo que está te ajudando a galgar, a caminhar para a sua evolução, você está, ou nós estamos, deixando de fazer a caridade também. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida, pratiquemos
a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção nos mesmos. A verdadeira caridade é realmente essa caridade essencial. Nós precisamos disso, porque se nós não criarmos o alicerce em nós, não vamos fazer a caridade 100% como deveria de ser. Nossa, eu tenho tanta coisa a ser trabalhada, então eu vou dar um tempo na caridade que eu estou fazendo para com os outros para cuidar de mim. Não faça isso. Continue fazendo o que você está fazendo, porque você já está no caminho correto. Só que nós precisamos cuidar de nós, ser um pouco mais assertivos com o que nós precisamos. Trabalhar tudo aquilo que nós planejamos antes de voltarmos para essa encarnação. Porque senão, daqui uns anos estamos deixando, né, esse corpo, essa roupagem, voltando para a nossa pátria com a consciência de que eu não fiz muita coisa. Certa vez, Chico Xavier, ele acordou cedo e ele se arrumou todo, se emperequitou todo, colocou terno, gravata, colocou aquela peruquinha dele, colocou o chapéuzinho, se arrumou tudo e foi para a cozinha, pediu para a senhorinha arrumar um banquete na cozinha que ele ia receber uma visita. Ela falou: mas seu Chico, ninguém marcou de vir aqui. Eu sei que ninguém marcou para vir aqui. Porém, deixa tudo arrumadinho, porque 7 horas vai chegar alguém. E dito e feito, 7 horas chegou, bateu na porta, uma pessoa, um senhor, chamando para o Chico. A senhora atendeu com muita educação, pediu para que ele entrasse, e Chico, com aquela bondade toda, acolheu da melhor forma possível. Convidou para tomar o café, e eles conversando. E essa pessoa realmente estava desesperada. Dentro do bate-papo deles, essa pessoa ficou em torno de uns 30 minutos em prantos, chorando. Chico, com a sua bondade maravilhosa, acolheu, acalentou, orientou da melhor forma possível e ele ficou bem e foi embora. Quando ele foi embora, essa senhora falou assim: Chico do céu, esse homem é tão rico, mas tão rico, e Chico abordou: não, ele é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tem dinheiro. O que Chico quis dizer com isso? Ele tinha o bem material, mas o que ele precisava era o íntimo dele, ser trabalhado o íntimo dele. Ele estava muito perturbado, muitos problemas, além dos problemas pessoais, do dia a dia, de trabalho, os problemas íntimos, que ele não tinha condição de entender que era algo que ele precisava trabalhar. Ou ele era pobre de alma, realmente. Então, a partir desse momento, provavelmente esse senhor que saiu da casa de Chico, ele teve a condição de refletir um pouco mais nas suas atitudes, né, nos seus comportamentos. E provavelmente teve uma reflexão bacana e começou a trabalhar. Porque ele tinha riqueza material, mas o essencial ele não tinha. Quer ver só? Uma outra vez apareceu um espírito para Chico, ele olhou, se assustou
e esse espírito cheirava muito forte álcool, muito forte. Mas ele olhou, mas o que você está fazendo aqui? Chico, eu vim aqui falar com você, mas você não está em condições. Ah, Chico, eu sou uma pessoa que faz caridade também. Mas como assim? Sim, olha, eu vivo lá no cemitério. E tem um monte de espíritos lá que ficam junto ao corpo. Eu chego perto deles, com esse cheiro que eu tenho, sai todo mundo. É caridade. Veja, de certa forma é caridade. Cada um dá o que tem. Esse espírito simples, apegado ainda às coisas materiais, de certa forma ele estava ajudando. Porque muitos espíritos estavam apegados ali à matéria. Talvez eles tenham saído sim de lá para ir para algum lugar, mas ele estava tentando fazer algo. E às vezes a ajuda que chega para nós, a gente não sabe de onde vem. Não espera, chega. Mas muitas vezes quando a ajuda chega, ela passa e a gente não percebe. Por isso que nós precisamos ficar o tempo todo alertas, vigilantes, de vigia. Porque somos muito necessitados. E talvez, na hora de você doar a esmola, não é para ele que você tem que doar. Você tem que doar para si mesmo. Porque talvez nós sejamos os mais necessitados. Não é mesmo? Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo o ensinamento do Divino Mestre no Evangelho. Ou seja, da forma que eu penso, eu vou ter um comportamento. Devido a esse comportamento, eu vou ter palavras saindo de mim. Então, se eu tenho maus pensamentos, eu vou ter maus comportamentos. E de mim vai sair muitas bobagens. Mas se eu edifico os meus pensamentos para pensamentos mais adequados e salutares, meus comportamentos vão ser diferenciados. Ou seja, isso tudo vai refletir em energia. E automaticamente, energia boa atrai energia boa. É assim que funciona a lei da atração. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Então precisamos viver o Evangelho para que o Evangelho segundo o Espiritismo ou Jesus possa viver em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intervenções valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nós, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios, desolados, na condição de mendigos de luz. O que ele quis dizer aqui que não adianta nada fazermos grandes serviços externos. Edificar coisas externas para talvez alimentar o meu ego. Porque no momento da provação da sua fé, nós vamos vacilar. Nós vamos cair. Então, podemos refletir nesse momento. Vamos edificar algo positivo em nós. Vamos edificar o nosso amor. Nossa lei de justiça para com o outro. Não queiramos nos vingar das coisas que nos fazem. Porque se nós analisarmos, se virmos alguma coisa na TV, fulano matou ciclano,
Ah, tomara que a justiça seja feita. O que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos julgando. Quando falamos de matar um ao outro e nós acabamos julgando o outro, coloquemos na posição do assassino. Ele está fazendo o melhor dele no momento. Se é certo ou errado, isso é outra coisa. Porque saibamos que já passamos por essa fase de tirar a vida do outro, diretamente ou indiretamente. Ou indiretamente, talvez, pela maledicência. Porque quando falamos mal um do outro, ou melhor dizendo, quando falamos mal do outro, nós emanamos energias ruins, é claro. E provavelmente isso vai impregnando na pessoa, até deixar adoecida. E aí vem uma pergunta que na maioria dos temas trazidos aí no dia a dia, sempre é abordado, ou pelo menos a maioria das vezes é abordado. É uma pergunta bem legal que Kardec fez para os espíritos. É bem interessante, porém, dá-se a dúvida, né? Mas vamos falar dela. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será pelos seus esforços vencer as suas más inclinações? Os espíritos dizem assim: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Meu Deus, muito insignificantes. E agora? O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentro de vós fazem esforços. Bom, esforços insignificantes e que nos falta é a vontade? Como assim? Eu tenho vontade de mudar, mas é difícil, não é assim tão fácil. Mas vamos um pouquinho mais à frente. 10 perguntas à frente, na 919, Kardec fez uma outra pergunta que talvez venha o fechamento, né, a resposta efetiva. Ele fez assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas dificuldade esta precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Santo Agostinho. Ele tinha esse hábito de todo dia ao dormir, ele fazia uma revista do seu dia. Então, voltando lá, nos esforços muito insignificantes, basta-lhe a vontade? Está aqui a resposta. O esforço muito insignificante é vigiarmos os nossos comportamentos, para que nós, aos poucos, deixemos de cometer os desatinos. Vamos a uma receitinha básica de Santo Agostinho. Ao dormir, vamos revisar o meu dia. Será que eu não ofendi o meu colega no trabalho? Será que eu não briguei com a minha esposa, com o meu esposo? Eu não ofendi? Será que uma pessoa me abordou na rua pedindo um conselho e eu virei as costas? São essas coisinhas básicas
que vai nos ajudar a alavancar, que vai nos ajudar a trabalhar as nossas dificuldades. Simples assim. Basta nós queremos, ter a vontade de fazer. Ah, mas eu tenho vontade. Será que a vontade é real? Será? Veja lá. Em outro momento eu comentei, as pessoas que procuram as casas espíritas para passar pelo atendimento fraterno, elas chegam e falam, eu estou precisando de passar por atendimento fraterno. Elas estão lá, indo lá porque elas estão precisando. E não porque querem. É o momento delas. Estão com distúrbios, perturbações. Eu estou precisando. Mas elas não estão com a vontade própria fazendo aquilo. Muito poucas pessoas falam assim, olha, eu estou vindo aqui porque eu quero passar pelo atendimento fraterno. Eu preciso resolver umas coisinhas aí com a espiritualidade, comigo mesmo. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas geralmente é aquele, eu estou aqui porque eu estou precisando nesse momento. Então talvez seria essa verdadeira vontade. Talvez seria. Em um banquete não devemos apenas servir, devemos nos alimentar também. Então dentro do banquete que ele quer dizer aqui, quando nós doamos aos outros, nós precisamos doar a nós mesmos. Dentro desse tema, tem uma historinha de um senhor que ele fazia sopão, né? No seu centro espírita, todo final de semana ele ia fazer a sopa, aquela coisa toda, muitas pessoas para atender. Ele entregava 10 sopas, 15 sopas, 20 sopas. Quando estava chegando, depois das 20, ele já jogava o prato. Ele estava tão estressado, ele não via a hora de terminar aquilo. Pô, ele estava fazendo a caridade. Mas por que chegar a esse extremo? Simples. Porque ele não estava ao ponto mais de fazer de coração. Ele estava fazendo por obrigação. Porque ele estava servindo só os outros, ele não se servia também. Ele deixou de se cuidar para cuidar dos outros. Os outros ficam bem e ele não fica. Ou seja, servir ao banquete também, se servir ao banquete também, é se alimentar do Evangelho segundo Jesus. É vivenciar as leis divinas. A lei da caridade, da justiça, do amor. Porque se não fizermos isso, vamos achar que estamos fazendo algo a alguém. Mas em verdade, não vamos estar. O sentido da caridade essencial é saber das nossas limitações para respeitar as limitações dos outros. Então nós precisamos respeitar os demais que estão ao nosso redor. Porque se assim for, nós vamos ser respeitados também. Se eu me respeitar como ser, eu vou ter condições o suficiente para respeitar as pessoas que estão ao meu redor. Caridade essencial é cuidar de seus pensamentos, do que diz aos outros e como as tratamos. Ninguém dá o que não tem. Então a verdadeira caridade, ela é essencial para nós. A verdadeira caridade é aquela que nós doamos o que nós temos dentro de nós. Porque se eu acho que eu estou doando algo que eu não tenho, estou deixando de fazer a caridade. Então esse tema aqui nós possamos refletir em cima disso, para que
uma vez por todas, entendamos o quanto precisamos de trabalhar as nossas mazelas para edificar, para criar o alicerce interno, segundo o nosso Evangelho. Temos que ter um pouco mais de paciência, menos irritações, ouvir mais e falar menos, porque quando ouvimos nós aprendemos. Podemos nos evangelizar. Eurípides Barçanufo fazia isso. Para aquele que fala demais, você a partir de hoje vai testar, vai colocar em prática a falar de menos. E você que fala de menos hoje, a partir de hoje, você vai ser o ator principal da peça. Evangelização pura que nós precisamos fazer em nós. Podemos, a partir de já, trabalhar essa caridade. A verdadeira caridade. De prestarmos atenção em nós, em nossos erros, em nossos acertos, no nosso dia a dia. Vamos fazer isso. A partir de hoje, talvez. Mas eu descobri um monte de coisa que eu preciso trabalhar. Precisa trabalhar tudo uma vez? Claro que não. Faça uma lista. Trabalhe uma por vez. Que você vai ver. Que você vai conseguir. Como eu estou conseguindo. Eu não gosto de falar nada o que eu não vivo. O que eu não vivi. Ou até mesmo o que eu estou vivendo. E o que eu vou viver. Porque eu me determinei que eu preciso mudar. Preciso trabalhar as minhas enfermidades íntimas. Fechar os programas abertos que eu estou trazendo de vidas passadas. Eu resolvi fazer isso. Então é um convite para que todos vocês, junto comigo, possamos a fechar esses programas abertos que nos atrapalham a nossa evolução. Caridade, em primeiro lugar, para conosco mesmo. Obrigado, gente, pela oportunidade. E para encerrarmos esse tema, convido a vocês a fazer uma prece de encerramento. Espiritualidade amiga, queremos todos nós agradecermos por esse instante, por esse momento maravilhoso de aprendizado. E que possamos refletir bastante nesse conteúdo de caridade essencial, que é a verdadeira caridade. E que possamos, com a ajuda dos nossos mentores, anjos de guarda, olharmos um pouquinho mais para nós. Aproveitar esse momento que todos estamos em casa, com os nossos familiares. Vamos começar por aí. Respeitar um pouco mais o outro. Conhecer um pouco mais o outro a fundo. Respeitar um pouco mais o outro. Perdoar a si mesmo e perdoar o outro. Mas precisamos da ajuda de vocês, pois sabemos que sem vocês ao nosso lado, vamos ter muita dificuldade. Nosso Pai, nosso Mestre, agradecemos a oportunidade de sempre estarmos em aprendizado e que possamos
sempre nos mantermos no caminho do bem. Gratidão, Senhor. Gratidão, Mestre. Gratidão aos nossos amigos da espiritualidade. Que assim seja. Até mais. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Tchau, tchau.